Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. A paz do Senhor, meus irmãos, que esta paz, ela venha reinar sobre o teu lar, sobre a tua família. Garganta hoje não está tão boa, né? Mas vamos prosseguir aqui lendo a palavra do Senhor nosso Pai. Hoje nós estaremos lendo o livro de 1 Samuel 16 e nós vamos ler um total de 23 versículos da palavra do Senhor nosso Pai. E hoje nós vamos entrar já em uma parte desta passagem bíblica que Deus manda Samuel ungir a Davi como rei. Mas eu já quero adiantar aqui que Davi, ele foi ungido a rei, mas não sentou no trono, né, rapidamente. Foi no tempo determinado por Deus. Davi, ele é ungido a rei, mas leva a sua vida cotidiana tudo normal. E nós vamos agora a esta leitura maravilhosa da palavra de Deus, e no final eu estarei orando em teu favor. Amém? Então vamos lá. Livro de 1 Samuel 16, verso 1. Eu sou teu irmão em Cristo, Amarildo Domingos, e este é o seu canal Tempos Rio. Vamos à leitura desta quinta-feira abençoada por Deus. Como eu sempre falo, eu não estou aqui para poder pregar a palavra, mas o meu objetivo e o nosso objetivo é termos conhecimento da palavra do Senhor nosso Deus. Amém? Então vamos à leitura da palavra de Deus, 1 Samuel 16 e verso 1. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás de Saul? Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Verso 2. Porém disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos. E disse: vim para sacrificar ao Senhor. Verso 3. E convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que há de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Verso 4. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: de paz é a tua vinda? Verso 5. E disse ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele
a Jessé e os seus filhos e os convidou ao sacrifício. Verso 6. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Verso 7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atendes para a sua aparência, nem para a sua altura, de sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos teus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Verso 8. Então chamou Jessé a Abinadab e fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Verso 9. Então Jessé fez passar a Samá, porém disse: tampouco a este tem escolhido o Senhor. Verso 10. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido estes. Verso 11. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E disse: ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Verso 12. Então mandou em busca dele e o trouxe. E era ruivo, formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge, porque este mesmo é. Verso 13. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Agora vamos para o segundo tópico, que é: Saul é atormentado por um espírito maligno. Já de antemão eu quero dizer para vocês, olha o que as nossas desobediências causa para as nossas vidas. 1 Samuel 16 e verso 14. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Verso 15. Então os criados de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito mau da parte do Senhor te assombra. Verso 16. Diga, pois, nosso Senhor a seus servos que estão em tua presença, que busque um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. Verso 17. Então disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem
que toque bem e trazei-mo. Verso 18. Então respondeu um dos jovens e disse: Eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, e é valente, animoso e homem de guerra, e sisudo em palavras e de gentil presença. O Senhor é com ele. Vamos agora para o versículo 19, que diz assim: E Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: Envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Verso 20. Então tomou Jessé um jumento carregado de pão e um odre de vinho e um cabrito, e enviou-os a Saul pela mão de Davi, seu filho. Verso 21. Assim Davi veio a Saul e esteve perante ele, e o amou muito, e foi seu pajem de armas. Verso 22. Então Saul mandou dizer a Jessé: Deixa estar Davi perante mim, pois acho graça aos meus olhos. Verso 23 e final. E sucedia que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Amém? Então foi aí a leitura da palavra do Senhor hoje, um total de 23 versículos do capítulo 16 do livro de 1 Samuel. É uma passagem que é bastante pregado, vamos dizer assim, a gente já ouviu bastante esta pregação sobre Deus mandar, Samuel ungir a Davi a rei. Eu quero que você compreenda, que quando Deus manda Samuel ungir Davi como rei, Saul era o rei. É por isso que Samuel, quando recebe essa incumbência, sobre a vida dele, que era ir até aonde estava ali o belemita, Jessé, e o propósito era exatamente prover ali um dos seus filhos como rei. Automaticamente Samuel fala: olha, se eu for ungir alguém a rei lá, Saul vai me matar. E eu quero que você compreenda que exatamente isso aconteceria. Porque Saul, ele era o rei. Só que Saul, ele tinha caído em uma decadência, vamos dizer assim, de governar o povo de Israel, porque Saul, ele começou a fazer conforme vinha na sua cabeça. O que Samuel falava não servia para Saul. O que Deus falava também não servia para Saul. Então chega o momento em que o Espírito do Senhor, ele se retira da vida de Saul. Por causa do quê?
por causa da sua desobediência e de se rebelar contra o Senhor nosso Deus. Ele era rei. E agora, como é que chega o profeta novamente àquela cidade, chama Jessé, que era pai de Davi, para poder ungir Davi a rei, se já tinha um rei no trono? Você observa que quando Samuel ele fala isso para o Senhor, como irei eu, né? Pois ouvindo o Saul, me matarás. E eu acho tão interessante quando o Senhor fala para com Samuel: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e diz: vim para o sacrifício. Olha que estratégia maravilhosa. O profeta estava mentindo? Não, porque ele estava com a novilha, ele estava com a bezerra da vaca, levando exatamente para fazer um sacrifício. E você observa que quando ele chega, aquele povo fica preocupado, né? O que o profeta está fazendo no meio de nós? Porque geralmente quando o profeta chegava era porque tinha alguma coisa. E a gente vê que aqueles homens ali de Belém, os anciãos, perguntam, né, para Samuel: é de paz a sua vinda? Aí Samuel vira para eles e fala: é de paz a minha vinda. Porque geralmente a chegada de um profeta era para anunciar. Só que quando o profeta anunciava, geralmente não era do agrado do coração de todos. E até nos dias de hoje. Até nos dias de hoje, quando Deus usa alguém para uma profecia, para entregar algo de Deus a alguém, muitas das vezes nem todos recebem com alegria. É mais fácil julgar o profeta, é mais fácil se levantar contra o profeta, quem ele pensa que é. Mas aqui Samuel fala: não, é de paz a minha vinda. Vim para sacrificar ao Senhor. E aí ele chama também os anciãos, pede para que os anciões ali se santifiquem e também convidou-o para ir ao sacrifício. E aí é que chega o grande momento, né, de saber quem ungiria a rei e quem seria, porque Samuel também não conhecia a Davi. E a gente vê, irmãos, que o texto coloca para nós que começa aquele momento ali da escolha. Olha que papel o profeta ele tinha que exercer em uma terra dos outros, na casa dos outros, na presença de todos, que era ser tocado por Deus para falar: é este. Você observa que quando ele vê Eliabe formoso, Josué, ou melhor, Samuel, ele vai dizer certamente, né, está perante o Senhor o seu ungido. Mas Eliabe, o Senhor vai dizer: porém disse Samuel, não atendes, porém disse o Senhor a Samuel, não atendes para a sua aparência e nem pela sua altura
da sua estatura. Porque o Senhor não vê como o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor, ele olha o coração. Então Josué, vendo Eliabe ali, já criou no coração, né, de Samuel. Samuel, vendo Eliabe ali, já criou no coração de Samuel que Eliabe, ele tinha uma postura para ser o rei. Eliabe passa e o Senhor não confirma. Abinadab passa e o Senhor não confirma. Samá passa e o Senhor não confirma. Assim passaram os 7 filhos. Assim passaram os 7 filhos de Jessé perante o profeta Samuel. E Samuel falando, não é esse, não é esse, não é esse. Esse também o Senhor não se agrada. Porém, Samuel vê que os filhos, né, os moços acabaram. E Samuel pergunta, acabaram os jovens? E Jessé fala para ele, olha, ainda tem o menor da turma, só que ele se encontra apacentando ovelhas. A palavra do Senhor vai dizer que Samuel fala para eles, nós não sentaremos ao redor da mesa enquanto ele aqui não chegar. A palavra do Senhor vai dizer que Samuel pede para que mande alguém buscar esse menor. E quando chega, era exatamente Davi. Verso 12. Então mandou em busca dele e o trouxe, e era ruivo, formoso de semblante e de boa aparência. E disse o Senhor, levanta-te e unge, porque este mesmo é. Quando Davi chegou, né, talvez não nas mesmas condições dos seus irmãos que estavam por ali, porque ele estava apacentando ovelhas, talvez com uma roupa mais suja, né, devido estar no pasto, mas foi exatamente aquele que o Senhor falou com Samuel. Levanta e unge, porque este é. É aí, irmãos, que vem uma parte que muitas das vezes causa uma interrogação muito grande na vida de muitos. Por que que Davi é ungido a rei e não é apresentado a rei diante de Saul? Por que que Davi, ele é ungido, ele é separado a rei e ele volta novamente a apacentar as ovelhas? Eu quero que você compreenda que o tempo de Deus na nossa vida, ele é essencial. O tempo de Deus na nossa vida, quando o Senhor fala, é o tempo dele para conosco. E você observa que Davi, ele não teve a ansiedade que hoje muitos têm. Se o Senhor falar hoje, tem que ser hoje. Você observa que Davi aguardou o tempo dele para poder sentar ali no trono, para se tornar perante todos ali rei em Israel. E aí que chega o momento, né? Uma parte interessante que Deus abriu a minha mente, os meus olhos agora. Por que será que esse espírito imundo, ele começa a atormentar a vida de Saul?
Por que será alguém chegou diante de Saul e falou: olha, tem alguém aí que toca uma harpa muito bem e ele pode vir tocar para ti, para que você possa se aliviar e esse espírito mal da parte do Senhor possa tranquilizar-te através dessa pessoa tocando a harpa. Olha como Deus trabalha. O Saul é atormentado por um espírito maligno. Um dos seus servos sabia que existia um tocador de harpa ali aos redores. Foi quando Saul ele fala, então, mandou uma mensagem para Jessé, para que Jessé enviasse, o seu filho Davi para poder tocar harpa. Davi não era rei, Davi era ungido a rei. Rei era Saul. A posição ali, quem estava reinando era Saul. Mas o que acontece? O Senhor, ele já começa a trabalhar. Já começa a colocar Davi diante do rei. E quando o espírito ruim vinha atormentar Saul, Davi pegava aquela harpa e tocava. E aí aquele mal aliviava, saía de Saul. E Saul, como o texto vai dizer aqui para nós, Saul achou graça de Davi e mandou mensagens para Jessé, dizendo: olha, deixa Davi aqui comigo. A visita seria apenas para ir lá tocar, mas deu tão certo que Davi permaneceu naquele lugar. E certamente já era uma permissão de Deus para que Davi já pudesse estar próximo para poder pegar as suas habilidades ali diante de qualquer situações. E eu quero dizer para você, meu irmão, que Davi esteve diante de Saul, e o texto vai dizer que Davi o amou muito, que se tornou até o seu pajem de armas, aquele que cuidava das armas de Saul. O verso 22, então Saul mandou dizer a Jessé: deixa Davi estar perante mim, pois achou graça aos meus olhos. Você observa como o Senhor nosso Deus, ele trabalha. Todas as vezes que o espírito mau se apossava de Saul, e eu acho tão interessante aqui, o espírito mau da parte de Deus. Um espírito mau, com a permissão de Deus, atormentava Saul. Que o propósito era exatamente para que Saul visse que Davi estava ali, tranquilizava, tocando as suas harpas, e como diz o texto, Saul se sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele.
a gente vai ficar por aqui, mas voltaremos amanhã, sexta-feira, em 1 Samuel 17, que aí nós vamos falar de guerra, vamos falar de Jessé envia Davi a seus irmãos, vamos falar do gigante Golias, vamos falar de Davi preparado, para a peleja. E vamos falar também Davi encontrando o gigante Golias. Amém? Amanhã nós estaremos lendo mais uma vez a palavra do Senhor. E eu quero agradecer a todos vocês que têm participado conosco das nossas lives, que têm deixado os seus comentários. Você que tem compartilhado também, que o Senhor possa derramar chuvas de bênção sobre as vossas vidas. E hoje é um dia bastante especial para alguém aqui, deste canal Tempos Rio, uma inscrita do nosso canal, a nossa irmã Maria Linda, que hoje pela manhã tivemos o prazer de estarmos juntos, ali nos alegrando na presença do Senhor, também tomando um dos melhores cafés, do Rio de Janeiro, com a nossa irmã Maria Linda, com a família. Foi uma bênção. Aguarda aí no canal Tempos Rio, que vocês terão vídeos também, do nosso café, da nossa chegada e também de alguns momentos da nossa alegria na casa da nossa irmã Maria Linda. Então foi uma bênção. Minha cunhada Andréia foi, minha sobrinha Débora também foi, minha sobrinha Estezinha também foi, Adrielen, a Lília, nós estávamos todos lá para poder alegrar também, na presença de Deus, a vida da nossa irmã Maria Linda, que nós amamos muito. Então vocês aguardem aí no canal Tempos Rio, que vocês verão aí a nossa chegada, na casa da nossa irmã Maria Linda e também momentos de alegria ali na casa da nossa irmã. Amém? Então que Deus abençoe. Eu quero fazer uma oração, quero agradecer a todos vocês que têm compartilhado as nossas lives, que têm deixado, pelo menos a sua paz do Senhor aí está de ótimo tamanho. Quero agradecer a todos. Então vamos agora fazer este momento de oração. Senhor meu Deus e meu Pai, mais uma vez nós estamos entrando na Tua presença em oração, Pai. Pedindo, meu Deus, a Tua graça, a Tua bênção, a Tua resposta, Senhor, sobre as nossas vidas. Eu te agradeço, Senhor, pela manhã maravilhosa que o Senhor concedeu a nós. Eu te agradeço, Senhor, pelos momentos de felicidade na casa da nossa irmã Maria Linda. Eu quero, Senhor, fazer este clamor, esta oração, neste dia onde a Tua serva completa mais um ano de vida. Eu quero também, neste momento, Pai, orar em favor de todos os aniversariantes, todos aqueles, meu Deus, que hoje têm completado mais um ano de vida, ou ontem, ou hoje, ou amanhã. Que o Senhor possa, Pai, restabelecer grandes vitórias, grandes bênçãos, que o Senhor possa ser neste lar, que o Senhor possa ser nesta família. Derrama a Tua bênção, abençoa, Senhor, a nossa irmã Maria Linda, todos os seus filhos, filhas, netos, netas. Senhor, dai a Tua graça, Pai. Realiza, Senhor, a Tua bênção. É o que eu te peço, Pai. Sejas conosco. Eu te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, que Deus abençoe, que o Senhor nosso Pai, Ele possa derramar chuvas de bênção sobre a tua vida, e amanhã, sexta-feira, nós estaremos aqui para mais uma live da leitura da Palavra do Senhor. Fiquem todos na paz do Senhor, que esta paz ela venha reinar sobre o teu lar e sobre a tua família. Como eu sempre digo,
praga nenhuma chegará à sua tenda. Deus abençoe a todos.